Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Vida Sem Limites com Luís Alves e a mais um episódio do Santos da Casa. Não fazem milagres. Pois bem, vamos falar hoje sobre problemas e de que forma nós devemos abraçar os problemas e quando eles podem ser uma verdadeira bênção. E vamos falar precisamente sobre um problema que nós estamos a passar neste momento e de uma decisão ou de uma ideia que surgiu depois de nós, de alguma forma, confrontarmos esse problema de frente e dizer assim, o que é que vamos fazer? Qual é a solução? Não é? Então vamos lá. Primeira coisa, aliás, dois problemas que vamos falar. Primeiro problema. Nós estamos neste momento, eu e a Maria José, a passar por um processo de, pode-se chamar de evolução espiritual, desenvolvimento espiritual. Pode. E é um processo que nós entramos que vai ter duração de 10 semanas. Primeiro problema, quando nós estamos a fazer esse processo, não podemos estar a misturar aqui assuntos. Então, houve uma decisão que precisou de ser tomada, em relação, nomeadamente, ao curso 6 meses para transformar a sua vida, que a Maria já estava na quarta semana, entraste na quarta semana. Entrei na quarta. Mas que neste momento é incompatível com aquilo que nós estamos a fazer os dois enquanto casal. Então, houve aqui uma decisão a ser tomada, e aquilo que eu sugeri a Maria José, porque de facto não vejo compatibilidade entre os processos, é a Maria José suspender o curso 6 meses para transformar a sua vida para se focar precisamente neste trabalho que nós os dois, enquanto casal, precisamos de fazer. Então vai ficar em suspenso durante 10 semanas, portanto todas as pessoas que abraçaram o meu convite e que entraram no curso vão continuar com a sua jornada, porque nós especificamente na nossa vida estamos a fazer uma jornada diferente, necessária, que nós precisamos de fazer e, portanto, por esse mesmo motivo, eu sugeri que a Maria José parasse. Isto significa que vocês não vão ter aqui também o feedback semanal daquilo que está a acontecer no desafio com a Maria José. Por outro lado, surge aqui também um outro problema, e o problema é esse que eu acredito que vai trazer também aqui uma nova solução, que eu acredito que pode agregar muito valor à vida da comunidade que normalmente me acompanha, mas que também acompanha o podcast. Que é uma coisa chamada tempo, ou falta de tempo. Uma das coisas que nós hoje concluímos, e depois de muita reflexão, é que estar a fazer este programa, o Santos da Casa Não Fazem Milagres, semanalmente, que me está a tirar a minha capacidade para eu ter tempo para produzir conteúdo único, sozinho. Ou seja, o Vida Sem Limites, que é o nome do podcast, tinha um programa, que se chamava precisamente Vida Sem Limites, que deixou de ser produzido precisamente porque eu não conseguia encaixar 2 programas semanais, não é? Na mesma semana. Na mesma semana era impossível, porque, mais uma vez, não é só a questão da gravação, tem a ver sobretudo com a parte da edição. E para mim, produzir 2 episódios semanais era incompatível com a minha agenda. Então, o que é que decidimos? Que a partir de hoje, ou a partir desta semana, o Santos da Casa vai passar a ser um programa quinzenal, ok? E depois, portanto, vamos imaginar, intercalado, vai haver o Vida Sem Limites. Portanto, uma semana o Vida Sem Limites, outra semana o Santos da Casa. Outra semana o Vida Sem Limites, outra semana o Santos da Casa. Dessa forma eu posso também ir partilhando muito daquilo que eu tenho aprendido nos últimos meses, porque no fundo há meses que eu não produzo conteúdo original, e ao mesmo tempo continuamos com esta dinâmica e que vocês tanto gostam deste programa. Portanto, mais uma vez, nós poderíamos ter visto estes 2 problemas. Em primeiro lugar, a questão do programa que estamos a fazer os dois de desenvolvimento espiritual, porque não estava a permitir que a Maria José seguisse com o curso, portanto seria um problema, mas vimos isto como uma oportunidade. Então, tomando uma decisão que foi difícil, a Maria José interrompe o processo e vamos nos dedicar totalmente àquilo que precisamos de fazer. Depois, por outro lado, essa questão da criação de conteúdo, ou seja, da ausência de tempo. Nós poderíamos ver isto como um problema, tipo, e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar tempo na minha agenda para poder produzir conteúdos originais? Não, vamos fazer aqui uma escolha. Vamos poder dar conteúdo semanal, na mesma, portanto um podcast semanal, mas com vertentes diferentes a cada 15 dias. Pronto. E dessa forma, eu sei que, aliás, eu publiquei hoje no Stories do Instagram a perguntar às pessoas que tipo de conteúdo elas precisavam, que tipo de conteúdo agregaria mais valor à vida delas neste momento. Se era um conteúdo mais técnico, mais voltado para reprogramação mental, gestão emocional, coisas mais voltadas para a mentalidade de sucesso, etc. Ou então, conteúdo um bocadinho mais evoluído, conteúdo mais espiritual, mais voltado para a missão de vida, para questões existenciais e, sobretudo, para a questão de manifestação. Atenção que eu estou a falar de manifestação, não estou a falar especificamente sobre a lei da atração. Manifestação enquanto um todo. E a grande maioria das pessoas respondeu-me a segunda opção.
Ou seja, manifestação, expansão de consciência, coisas um bocadinho mais evoluídas. Precisamente porque eu também acredito que ao longo destes anos as pessoas foram caminhando nesta jornada comigo e que chegaram a um ponto em que realmente querem coisas um bocadinho mais evoluídas. Não é verdade? Pronto. Portanto, vamos aqui então falar sobre este componente do problema, quando surgem problemas nas nossas vidas, e porque é que se nada acontece por acaso, pelo menos é aquilo que eu e a Maria José acreditamos, não há coincidências, tudo acontece por algum motivo, compete-nos a nós desenvolver uma nova consciência para interpretar, ok, isto aconteceu porquê? Se tudo acontece por algum motivo, porque é que isto aconteceu na minha vida? Certo? E ao abraçarmos os problemas, nós estamos a conseguir também aqui encontrar um caminho de crescimento. Porque entendam uma coisa, e vamos já arrematar aqui o episódio já no início. Para que eu consiga sair de um problema, eu tenho que me tornar uma pessoa diferente, maior do que o problema. Porque se eu for uma pessoa que tenha mais competências, se eu for uma pessoa que é mais evoluída, com mais conhecimento, com mais recursos, o problema deixa de existir. É apenas um desafio. Certo? Eu acho que as pessoas entram aqui muito neste componente de que o problema é algo que desperta dentro delas a questão do medo, a questão da escassez, a falta dos recursos para poder solucioná-lo, e não vem isso como um caminho de oportunidade. E nós vamos transmitir aqui, vamos partilhar muitas histórias que fazem parte do nosso passado e que na altura trouxeram o caos, mas que na verdade permitiram que nós nos tornássemos pessoas diferentes, que veio também trazer a manifestação de uma realidade completamente nova. Certo? Certo. Pronto. Quando tu, e vamos começar desta forma porque, aliás, é um ponto de origem de muitas das nossas temáticas semanais, que vão passar a ser quinzenais, não se esqueçam. Tu tiveste um relacionamento, tu tiveste tuas filhas, que agora são autónomas, são adultas, elas próprias mães também. Tu, quando chegaste a uma fase, porque tu já partilhaste no podcast, que em 95, tomaste a decisão de que irias encerrar o casamento e só saíste de casamento em 2005, tu identificaste vários problemas, certo? Que pessoa tiveste que te tornar tu, ao longo desses 10 anos, para ter a capacidade para dar esse passo? O que é que mudaste em ti? O que é que mudou na Maria José? O que é que mudou na Maria José? De 95 até 2005. 10 anos, não é? Talvez ter que aprender. Eu acho que como é que eu ia dizer? A melhor aprendizagem que tive nesse tempo foi eu tive que aprender a lidar com as coisas que não gostava, com as coisas que me faziam mal. A partir do momento em que tomei essa decisão, não é? Eu disse assim, pronto, ok, as coisas vão continuar iguais, mas eu não vou sair já, não é? Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que aguentar. Tens que criar tolerância, tens que aprender a ser tolerante. Então eu acho que aprendi realmente a tolerância, foi a paciência, foi o que me deu mais força para conseguires navegar nesses 10 anos. Para conseguir manter-me, para já firme no meu propósito e cada vez mais. Portanto, percebes? Sim. Eu acho que a força que eu ia tendo é que me dava... mais certezas, será? Mais certezas, mais certezas de que realmente não era aquilo que eu queria para a minha vida, para o meu futuro. Sim. Mas também sou-te sincera, durante esses 10 anos não vou dizer que não tinha uma pontinha de esperança de que... houvesse uma mudança. Óbvio. É assim, não é que houvesse uma mudança, é que a outra pessoa mudasse. Pronto. No fundo. Ou que as circunstâncias, sei lá, mudassem em muitas coisas. E ainda tentei muito, esforcei-me bastante, mas realmente era o que eu já tinha decidido em 95, as coisas jamais mudariam. Quem tinha que mudar era eu. Uma vez que da outra parte, aliás, voltamos àquele princípio de que nós só temos poder para mudar uma pessoa, não é? Não temos. Não, nós só temos poder para mudar uma pessoa, que somos nós mesmos. Exatamente. Eu estava a perceber mal. Só temos poder para nos mudarmos a nós. E, portanto, se nós chamamos a pessoa que está à nossa volta, ou as pessoas que estão à nossa volta,
seja no trabalho, seja onde for. E dizemos, olha, isto não pode ser assim, temos que arranjar aqui uma solução. Não pode ser tudo como eu quero, ok, não pode ser tudo como tu queres. Que se chegar ao meio termo à negociação. Vamos aqui arranjar um meio-meio, mas quando não há hipótese nenhuma de haver um entendimento entre partes, sejam elas quem forem, nós é que temos que mudar. Se queremos realmente que a nossa vida mude, independentemente de nem termos certezas. Mas é assim, as certezas são muito relativas. Mas isso também é muito relativo, acho que ninguém tem. Ninguém sabe para onde vai, nem ninguém sabe como é que vai ser o dia da manhã ou daqui a uma semana, ninguém sabe. Tu sabes que, é assim, eu acho que a única garantia que tu tens quando existe a vontade de mudar é a incerteza. Agora, o que eu sei, e o que eu sabia, e o que eu tinha a certeza e continuo a ter, é que ao sair de uma situação em que eu não estou bem, eu já estou a fazer bem. Eu já estou no bom caminho. Percebeste? Sim. Porque mesmo que as coisas não corram da forma como eu estou à espera ou com as expectativas que eu tenho, quem sabe eu não vou por outro caminho que nunca pensei, nunca idealizei, nunca pus a hipótese, e até se calhar é tal coisa. Quando Deus nos mostra quando a gente pensa que vai por um caminho e que temos a certeza que é aquilo que queremos, e com todo o esforço que a gente faz, parece que não chega lá. E não chega lá, mas de repente Deus mostra-nos que não era para nós esse caminho, era outro. Exatamente. Certo? A mim aconteceu-me um bocado isso, porque eu tinha traçado uma expectativa no meu futuro, na minha vida, que acabou por ir tudo para água abaixo, porque apareceste tu na hora em que eu não tive tempo para nada, não é? Sim. Depois passámos a ser 2. E no fundo eu partilho da mesma opinião, quer dizer, da mesma opinião ou da mesma percepção. Eu quando te conheci, em primeiro lugar, eu não queria ter um relacionamento tão cedo na minha vida, não queria nenhum relacionamento, tinha acabado de sair de um, tu tinhas acabado de sair de um, nós não queríamos outro, certo? Queríamos aqui um período de pausa, não é? Longe completamente. Mas na verdade, quer dizer, e mesmo que eu ponderasse alguém, não nas circunstâncias em que foi. Percebes? E a vida mostrou-nos que não era assim, portanto, que tínhamos... Mas também, eu acho que existe aqui também muito a questão da intuição. Porque, lá está, eu digo, há um programa que eu tenho que se chama O Sonho da Matrix, que fala sobre as 4 etapas do processo de expansão de consciência. E no último é o despertar, em que tu, em vez de fazeres planos para a vida, estás atento aos planos que a vida tem para ti. E que entra muito no processo que eu e a Maria já estamos a fazer neste momento, as tais 10 semanas de formação que estamos a fazer. Mesmo os problemas, às vezes a vida está perfeita, Zé. E não há qualquer tipo de quesilha, vamos imaginar num casamento. Não há qualquer problema. Mas por algum motivo o problema surge. Do nada. Tu não estás à espera, não foi nada programado, não há nenhum conflito ativo, mas surge um problema na vida do casal. E a pessoa questiona-se, quer dizer, e eu ouço isto falar muitas vezes. Nós não fazemos mal a ninguém. Está a chover neste momento, por isso é que a Maria já está a olhar para trás. Estou a ouvir um barulho. Que de repente começou a chover torrencialmente. Nós estamos bem, não fazemos mal a ninguém, ajudamos as outras pessoas, entre nós está tudo ok, não há nada que de alguma forma faça antever que o problema iria surgir. E de repente vem uma bomba. E a pessoa pergunta-se assim, será que eu mereço isto? Porquê é que isto apareceu? E muitas vezes, só passado alguns anos, é que nós percebemos o porquê dessas coisas acontecerem. E aqui, obviamente, tem muito a ver com a questão de nós termos a nossa mente muito expandida. Porque se nós observarmos, e vamos até fazer aqui uma equação, e se todos os problemas, eu já falei sobre a questão de poderem ser oportunidades, mas se nós estamos num caminho, por exemplo, de evolução, numa vida A2, que não é, mais uma vez, uma vida A2, é uma vida A3, e se o nosso propósito é evoluir, é crescer, é nos desenvolvermos, é prosperarmos, então o surgimento do problema surge muitas vezes pela necessidade que nós temos de mudar algo muito estrutural para que possamos dar passo em frente, para ir para outro nível. Compreendes onde eu quero chegar? Compreendo. Então, tu poderias estar muito bem, tinhas uma vida muito harmoniosa, mas como tu também tens expectativas de crescer, o problema surge para que esse crescimento surja. Se ele não tivesse surgido, tu continuavas a ser a mesma pessoa, as coisas continuavam todas iguais e não evoluías. O que não havia problema nenhum. Mas todos nós, individualmente, e estamos a entrar aqui já numa componente um bocadinho espiritual,
Se todos nós, espiritualmente, estamos aqui para evoluir, então os problemas, os desafios, os momentos de caos têm que surgir. Não é ensinamento, não, os ensinamentos é o que surgem a partir deles. Exato. Certo? Eles são a oportunidade de tu aprenderes. Exato. Porque há muita gente, eu vejo pessoas numa parte quase cíclica, em que, vamos imaginar, tu tens alguém que está num relacionamento, certo? E há um problema qualquer. Há uma determinada característica entre o casal que vem trazer aqui, por exemplo, a questão do conflito e depois a separação. E depois a pessoa vai para outro relacionamento e vai ter rigorosamente a mesma coisa com outra pessoa. E também há separação. Depois vai para um terceiro relacionamento e acontece rigorosamente a mesma coisa. Ou seja, se esse problema é recorrente, então a pessoa ainda não aprendeu a lição para ela de que ela precisa mudar alguma coisa. Eu acho que é esta parte fascinante. Se há algo que acontece na nossa vida de uma forma recorrente, sempre a acontecer a mesma coisa. Nós vamos imaginar que temos uma ideia de negócio. Está tudo a correr muito bem, mas chega ali a uma altura e que cai tudo. Vamos para uma segunda ideia de negócio. Está tudo a correr bem e chega ali a uma altura. O que é que há de comum nas situações todas que se repetem? Porquê é que os ciclos se repetem? Porque não houve uma aprendizagem para nós passarmos para outra fase mais evoluída da nossa vida. E hoje estamos muito, muito espirituais. Espiritualizados. Não é? Mas é assim, eu acho que, por exemplo, eu e tu, eu acho que até foi o que se calhar então também tivemos um bocado de sorte. Porque nós, independentemente de sabermos, por exemplo, eu sabia o que não queria num novo relacionamento. E eu também. E tu também. Mas podia ter-se dado o caso de encontrarmos pessoas que no início, como há muitos casos, que no início não dessem conta e... Depois com o passar do tempo voltasse também a esse... Exatamente, e voltasse a repetir tudo. Depende. Eu vou-te explicar porquê. No nosso caso específico. Se tu tinhas a certeza daquilo que não querias e amadureceste durante 10 anos precisamente isso, então o teu alinhamento era de encontrares uma pessoa uma vida que te desse exatamente o oposto. Isto na perspectiva de que se eu sei o que não quero, então basta pensar no polo oposto, exatamente no contrário, é aquilo que eu quero, certo? Portanto, se tu sabes exatamente aquilo que não queres, se eu sei exatamente aquilo que não quero, certo? Então o nosso alinhamento jamais poderia trazer uma pessoa que viesse trazer aquilo que a gente não quer. Sim, porque aí provavelmente nem sequer conversávamos um com o outro. Não havia essa atração inicial? Até porque assim, eu e a Maria José no início conversávamos muito e acho que num curto espaço de tempo nos tornamos melhores amigos, o que é uma coisa estranhíssima. Normalmente um melhor amigo é uma coisa que se desenvolve com os anos, ou pelo menos costuma ser assim. Eu vou dizer aqui uma coisa agora que nunca disse ao meu povo, nem ao teu, mas quando conheci o Luís, portanto o Luís estava ligado à roupa. Sim. Era estilista e eu andei à procura de estilistas de noivos, inclusivamente encontrei estilistas mulheres e homens, e mandei e-mails para, não foi só para ele, mandei para mais. E quando conheci o Luís, e mesmo quando comecei a falar com ele, antes de saber o que fosse da vida pessoal, ou seja, que tinha namorada, essas coisas, antes disso. E a primeira impressão que eu tive, não é que foi por uma foto, ou 2, ou 3. Talvez. Mas foi até por muito pouco. Mas e como neste ramo, portanto, não é novidade para ninguém que há muitos estilistas e a maioria são gays. Portanto, no início eu pensava que o Luís que era gay também. Sabias que eu disse-te? Sim. Qual não é o meu espanto? Mas o que é que te levou a pensar nisso? Não sei. Nem foi pelas fotos, porque as fotos eram só de cara, de rosto. Mas era o padrão da categoria profissional? Ok. Talvez. E depois, quando começaste a falar comigo, eras muito delicado, muito educado, muito sutil, muito delicadinho, estás a ver o inho. E eu comecei, não sei, deve ter sido isso, porque eu não te conhecia, não é? Sim.
São os tais estereótipos que nós criamos. Nós criamos. E então, qual não é o meu espanto quando mais tarde, bastante mais tarde, tu me vais com a conversa do teu relacionamento, que não estava bom, que já era um relacionamento de há uns anos, e eu fiquei, no início disse, bem, relacionamento com algum homem, mas depois a minha namorada para cá, ok, mas eu por acaso isto nunca falei, é a primeira vez que estou a falar. Não é que tenha importância, mas é curioso, pronto. E somos nós que criamos estas coisas na nossa cabeça. Precisamente. Porque a maior parte dos estilistas que eu conhecia, agora já nem tanto, mas era quase tudo gay. Não tem nada o ser gay, percebes? Sim. Mas o engraçado é que eu pensei que tu eras. Os primeiros contactos que tive contigo. É assim, especialmente, e eu que estive na área, especialmente os estilistas que criavam para mulher. Pois, ainda tinha. Pois, era por isso. Exatamente. Porque assim, um bom estilista que cria para mulher tem que ter uma sensibilidade de compreender o que é que a mulher quer. Mas e tu tens uma sensibilidade fora do comum. Como homem, tens uma sensibilidade fora do comum para entender a mulher. Aliás, ou não seja por isso, quem nos está aqui a ouvir, mais de uma dezena de mulheres que nos estão aqui a ouvir, que adoram, quando estamos juntas, adoram ter um Luís à beira delas. É curioso que todas nós, as minhas amigas, todas, o Luís não vai, quer dizer, às vezes é uma reunião para mulheres, mas o Luís tem que ir. Pronto. E porquê? Porque na verdade é isso, tu tens uma sensibilidade fora do comum. Se eu for fazer assim aqui um estudo muito rápido no meio das minhas amizades homens, eu não conheço ninguém como tu. Mas pensa também comigo, mas tu também, na grande maioria, na predominância, tu tens muito mais amigas mulheres do que homens. Embora, tu se calhar tenhas, eu tenho exatamente a mesma coisa desde criança. Ou seja, eu tive muitos amigos homens e tive muita convivência com jovens do sexo masculino, nomeadamente na altura da música, a banda era toda homens, mas em termos de amizade, em que eu me conseguia abrir, em que eu conseguia ter momentos mais ricos, sempre foi com o sexo feminino. Pronto. Até que eu cheguei a uma fase da minha vida em que 90% das minhas amizades eram do sexo feminino. Porquê? Isto, não quero ser redutor, obviamente, e os homens que me perdoem aquilo que eu vou dizer. Mas pelo menos na altura da adolescência e da juventude, a conversa do homem ia sempre a mesma coisa. Era carros, mulheres, ou sexo, e futebol. Porque o meu carro é melhor do que o teu, porque a minha mulher é mais isto do que a tua, ou a minha namorada é mais isto do que a tua, porque o meu clube é melhor do que o teu. E isso para mim era extremamente redutor, porque eu sempre fui uma pessoa interessada na parte da filosofia, na parte do conhecimento de vida, na sabedoria, o velhinho que ela fala muitas vezes. Não tem nada de futebol. Eu gosto do desporto, aliás, hoje em dia pratico desporto, mas são coisas diferentes. Eu não tenho aquela eu não pertenço àquele estereótipo de homem convencional, e isto eu já vi que não é só o português que assim o é um bocado de forma global. Eu realmente não me enquadro, não me encaixo nesse perfil. Sou uma pessoa que gosta da parte da música, mas música no sentido construtivo, na parte do que é que agrega de valor, a parte da construção da composição, as letras, etc. Ou seja, é um bocadinho mais à frente. E por norma, o homem convencional ou dito tradicional não obedece a esse perfil. Quando a pessoa diz, vamos para um concerto, por exemplo, eu não aprecio ópera, e tu até aprecias, e a Maria José até arranja sempre maneira de conseguir aquilo que quer. Ou seja, quer ópera, arranja uma amiga que vai com ela à ópera. Eu pessoalmente não aprecio, embora goste, seja eclético. Estou para ir ver a Carmen. Eu sou muito eclético e gosto de muitos estilos musicais. Não sou preso apenas a um, mas a ópera para mim não me fascina. De qualquer maneira, eu vejo na música, até porque estive ligado a ela, o componente cultural, o componente emocional, e o homem normalmente não vê isso. É uma coisa muito, muito linear. Pronto. Então, para mim, isso foi um problema. Qual era o problema? Era que, para eu ter uma conversa interessante com um homem na altura, especialmente da adolescência e da juventude, era muito difícil eu conseguir permanecer durante muito tempo numa conversa porque chateava-me. Era tipo, é sempre a mesma coisa. É redutor. Então, sentia-me desenquadrado. Então, qual foi a solução para esse problema?
eu não tenho problema de assumir que me relacionava com mulheres e que tinha conversas, porque assim, também temos que perceber o seguinte, também existe o estereótipo da mulher. Certo? Era isso que eu ia dizer, porque a mulher também normalmente dá-se melhor até com homens. Sim, mas não era isso que eu queria dizer. Se eu estou, entre aspas, a criticar ou a dizer que para mim o teor das conversas masculinas que era um problema para mim, então também existia o estereótipo das conversas femininas. Curiosamente, nas minhas amizades não havia esse padrão. Ou seja, não era aquela que falava mal das amigas, que andava sempre com as cosquices ou com a... Como é que se diz no Brasil? A coscovilhice. As fofocas de umas e de outras. Portanto, eu também não tinha esse tipo de mulher na minha vida. Eram sempre pessoas que pensavam... Aliás, eu acho que sempre tive esta tendência para ter na minha vida pessoas um bocadinho mais... Eu não digo mais evoluídas, mas que expandissem os seus horizontes, percebes? Porque as atraías. O tal alinhamento. Sim. Porque, por exemplo, quando me aparece uma pessoa à frente dessas que vem falar mal da vizinha, ou mal da cunhada, ou mal da nossa sogra, ou mal não sei o quê, e pronto. Não é? Já não vem segunda vez. Falar porque eu não dou tempo para isso. Precisamente. E se for quem diz a mim, diz a ti. Mas seja em trabalho. Sim. A ti. Mas mesmo em trabalhos, é curioso. Isto é uma coisa que eu irei falar no futuro, quem sabe até através agora do Vida Sem Limites. Ainda não decidi, em relação àquilo que estávamos a falar há bocado. Há algo que eu preciso de partilhar com vocês e não sei se será através de um podcast, se será através de um vídeo diferente, não sei, logo veremos. Mas aquilo que eu percebo é que mesmo em relação ao tipo de cliente que eu atendo, dependendo do meu alinhamento, entra um cliente diferente. Os meus mentorados. Quando eu estou numa fase, Depende por exemplo... de como tu estás. Exatamente. Que os atrás. Exatamente. É curioso que quando eu estou numa fase, vamos imaginar desenvolvimento espiritual, que é o caso presente que eu estou a passar neste momento, o tipo de clientes que eu atraio são clientes que procuram aquilo que eu estou a estudar naquele momento. Nem é nada do que eu já produzi no passado. O que é curioso. São pessoas que precisam de se encontrar na vida, são pessoas em que sentem que a vida não pode ser só isto, que tem que haver um significado maior. Tem mais dúvidas do que certezas. Pronto. E isto é curioso. Portanto, o nosso alinhamento muda também o tipo de pessoas que se aproxima de nós. E tem tudo a ver com o nosso campo eletromagnético, não é? Mesmo que seja à distância. Porque é óbvio que um cliente, quando chega até mim, não chega até mim porque racionalmente está a sentir a minha vibração. Não, é uma coisa intuitiva. Eu tive um caso muito curioso, muito recente, acho que foi semana passada. Alguém que me mandou uma mensagem pelo Instagram em que disse: Luís, eu conheci o seu trabalho há 2 ou 3 dias, estou a começar a segui-lo, também terapeuta, portanto também trabalha no desenvolvimento pessoal, e achei fabuloso porque eu não conhecia o seu trabalho, já sigo fulano, fulana e tal, são mais ou menos da minha área, cada um tem as suas particularidades, mas realmente a forma como o Luís transmite as coisas é de uma forma que eu não consegui encontrar nas pessoas que seguia. Ou seja, eles falam sobre essa temática, mas eu não consigo entender a mensagem. E de repente aparece-me o Luís em que eu consigo entender a mensagem e nem estava à sua procura. E o que eu respondi à pessoa foi: estava à minha procura, só não sabia que eu existia. Pois. Há uma coisa fabulosa e que tem a ver também com o programa que nós estamos a fazer, que é, nós sabemos que existem os algoritmos das redes sociais e etc. E se formos a pensar que, ainda que exista uma ciência de computação, ou seja, ligada à parte de programação dos sites e das plataformas, que diz o que é sugerido, o que é que aparece na página do feed, etc. E se existir algo mais, ou seja, se quando nós estamos preparados para aprender a lição, começa a aparecer uma pessoa, que se calhar até já apareceu no nosso feed várias vezes, mas que nunca nos chamou a atenção, e naquele dia aquela mensagem bate connosco. É aquela velha história, costuma-se dizer, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Certo? Há uma pessoa, que neste momento que eu estou a estudar muito conteúdo sobre essa pessoa, que não vou dizer o nome porque não faz sentido sem eu primeiro validar tudo aquilo que estou a estudar. A pessoa há 20 anos que ensina aquilo que nós estamos a estudar neste momento. E só há duas semanas, não, há 1 semana e meia, sensivelmente, é que de repente ela se manifestou na minha vida. O que parece uma coisa estranha. Eu, uma pessoa que todos os dias estuda, e tu sabes disso, todos os dias eu estudo ou aulas, ou livros, ou podcasts, etc.
E estando eu também sempre a procurar a questão do desenvolvimento espiritual, não me aparece todas as pessoas. E curiosamente, aqueles que eu sigo, vou-te dar aqui uma informação que não partilhei contigo. Dentro deste tópico que nós andamos a estudar, existiam 2 pessoas que eu já seguia que falam assim de uma forma muito superficial sobre o assunto. Não com o mesmo nome, mas falam sobre o assunto. Tu acreditas que de repente deixeis de as ver em todo lado? Eu sigo-as, por exemplo no Instagram sigo, mas não vejo conteúdo nenhum sobre essas pessoas. Eu era seguidor assíduo, certo? Portanto, se era seguidor assíduo e interagia com as publicações, deveria aparecer. O algoritmo deveria me mostrar. Desapareceu. Agora só aparece conteúdo de uma pessoa. Eu às vezes no feed, a deslizar, por exemplo, 2 minutos, aparecem-me 6 ou 7 conteúdos sobre uma pessoa só. Que é essa tal pessoa que eu te estou a falar. O que é muito curioso. E a mesma coisa aconteceu no Spotify, por exemplo, é que não é só no Instagram. Parece que de repente eu só vejo essa pessoa à minha frente. E isto surge, que é essa a questão mais curiosa. Há 2 ou 3 semanas atrás eu fiz uma pergunta ao universo. Uma pergunta muito clara, muito específica. E em que eu queria receber, através de sinais, aqui o conhecimento necessário para eu conseguir alcançar essa realidade. E essa pessoa surge. E curiosamente, parece que eu quanto mais ouço a pessoa, parece que tudo aquilo que eu tinha como dúvida já está a ser respondido sem eu ter perguntado. Faz sentido? Faz. Às vezes, e não tem à noite, por exemplo, nós estávamos a ver uma aula, nós não, portanto eu já tinha visto a aula de manhã e depois estive a rever a aula com a Maria José à noite. Mas foi nós. Sim, acabou por ser nós. Eu não a vi até ao fim, depois entretanto fui treinar. Mas já tinhas visto, pois. Mas já tinha visto. E acho que individualmente, eu tenho as minhas questões existenciais e sobre a vida, sobre mim mesmo e etc. Maria José tem sobre ela. Portanto, cada um tem as suas próprias dúvidas. E a mesma partilha responde às tuas e às minhas. Porquê? Porque há a questão da interpretação. Exatamente, a interpretação. De maneiras totalmente diferentes. O impacto que teve em ti não teve em mim da mesma forma. Foi diferente. Completamente diferente. Precisamente porquê? Porque isto tem tudo a ver, mais uma vez... Estas coisas são interessantes, por acaso. Isto tem tudo a ver, novamente, com as lentes com que nós vemos a vida, não é? Com os tais filtros. É como tudo, as pessoas discutem porquê. Porque têm pontos de vista diferentes. Têm pontos de vista. Mesmo com esta caneca, que eu posso dizer que é às bolas, e nós íamos teimar aqui que não era bolas nenhumas. Exatamente. E se fôssemos 10 pessoas, cada um vê isto de uma forma... Há uma coisa que eu tenho como experiência já há muitos anos, em todos os meus livros e cursos. Mesmo eu, portanto, há livros... Cada vez que vais ler. Cada vez que eu vou ler, eu leio uma coisa diferente. E é curioso que em fases diferentes eu retiro uma lição completamente nova. Mas isso também não é só nos teus, Luís, há outros. Não, mas digo eu enquanto leitor, não é eu enquanto escritor. Sim, leitor, estou a falar de leitor. Mas eu questionava-me, há uma pessoa que comprou o Sem Limites em 2016, portanto, cerca de 4 meses depois do lançamento, acho que foi em janeiro de 2016, fevereiro, porque estava a coincidir com a data de aniversário de carreira, e que diz que todos os dias desde 2016 que lê esse livro, é o livro de cabeceira, lê pelo menos 2 a 3 páginas, o Sem Limites. Sim. E mesmo eu, sendo o autor, muitas vezes questionava-me, mas o que é que ela vai lá buscar de novo? Porque ela já sabe aquilo quase de trás para a frente. Aliás, eu perguntei-lhe, houve uma altura que lhe perguntei, então agora até por uma questão de curiosidade, até vou dizer, o que é que tem na página 123? Na página 123 tem isto. Ela sabia o que dizia na página 123. E eu que escrevi não sabia. Óbvio, portanto, por motivos diferentes. Mas é curioso. E mais uma vez também aqui o reforçar das coisas, portanto, e porque é que a nossa jornada de evolução vai nos trazendo perspectivas sobre uma mesma coisa à medida em que vamos evoluindo. Eu recebi uma mensagem ontem de uma pessoa que eu já ajudei muito no passado, de forma gratuita, vais identificar de quem é que eu estou a falar, e que por algum... Brasil, ok, já estás a ver quem é? Já. Houve uma pessoa que... E é homem, também posso dizer que é homem. Ok. Houve uma pessoa que em 2016 pediu a minha ajuda e eu na altura ajudei essa pessoa, portanto pro bono. Bastante, assim. Por acaso. Horas e horas de conversa por telefone que tivemos. E ontem, durante a minha caminhada, aliás,
Ontem, portanto, ontem foi Eu segunda-feira. acho que sim, que foi de manhã quando chegaste a casa que me disseste, olha, nem imaginas Ok. quem é que mandou. Então, no domingo, que nós tivemos o almoço, certo? No domingo eu tinha feito uma pergunta. Na caminhada. Não, no domingo não foi fazer a caminhada. Então, ok, vamos lá. Eu fiz uma pergunta no sábado de manhã, que eu fiz as 5 horas de caminhada. Sim. Ok? Fiz 5 horas de caminhada no sábado e absorvi muito, estudei muito sobre este novo programa que a gente está a fazer. E depois, entretanto, começamos o programa ontem. E fiz uma pergunta. E na segunda-feira, quando eu acordei, tinha uma mensagem que me foi mandada domingo à tarde, penso eu, dessa pessoa. E eu disse, olha, fulano. E ele próprio disse assim, Luís, eu não sei se você se lembra de mim. Eu estou-me a rir porque, como se eu não me lembrasse, eu lembro-me de todas as pessoas, foi o que eu lhe disse a ele. Eu tenho um sistema, é curioso, isto é uma coisa que eu nem sabia que tinha. Eu tenho um sistema tipo como se fosse uma pasta, um HD de um computador. Cada pessoa que passou pela minha vida eu tenho tipo uma pasta com aquele nome. E o relatório todo E lá. o relatório, portanto, tudo o que eu fiz com aquela pessoa está lá. E às vezes as pessoas contactam-me 5 anos depois da última interação e dizem, eu não sei se você se lembra de mim, e eu digo especificamente tudo da vida da pessoa, a pessoa fica tipo, mas como é que você se lembra? É um sistema que eu tenho, chama-se memória idémica, uma coisa assim do género. Pronto, eu não sou o Sheldon do Big Bang, mas muitas vezes eu sinto-me um bocado por aí. E eu lembrava-me perfeitamente da pessoa. E a pessoa veio-me dizer, eu não vou expressar exatamente o que é que ela disse, mas veio manifestar um desconforto com ela mesma, porque achou que a forma de agradecer não foi proporcional àquilo que eu lhe dei. Tipo, já passaram tantos anos, mas hoje eu senti um peso de consciência porque eu acho que não fiz por si algo proporcional a tudo o que fez por mim. E é curioso que essa mensagem, esse áudio, do nada, veio trazer uma resposta à pergunta que eu tinha feito no sábado. Até todo arrepiado. O que é uma coisa... Eu já não devia estar surpreso com esse tipo de coisas, porque é tanta coisa ao longo dos anos que acontece dessa forma, ou seja, em que alguém é portador de uma mensagem, de uma energia superior, vamos dizer assim, e de facto ele trouxe-me uma resposta e eu disse-lhe, fulano, você pode não acreditar, mas já sabe que eu não acredito em coincidências, mas a sua mensagem, ter mandado a mensagem no dia em que mandou, depois de eu ter lançado uma pergunta para o universo, veio-me trazer uma resposta a uma pergunta que eu fiz. E ele disse, Luís, então eu vou dizer uma coisa, eu desde 2016 que todos os dias faço a sua meditação pela manhã. A meditação guiada para a prosperidade. Traz-me uma energia louca, põe a minha mente aguçada. Eu comecei a fazer no início, aquilo começou a dar resultado, então tenho repetido. Portanto, vê bem, alguém que faz desde 2016 uma meditação minha diariamente e não enjoo. Eu se calhar não tenho essa capacidade, eu enjoo mais facilmente. E para mim foi não só o reconhecimento óbvio do meu trabalho, o que me trouxe aqui a sensação do coração cheio, óbvio, mas também a compreensão de que às vezes as pessoas parece que saem da nossa vida, mas nunca deixam de estar lá, certo? E esta consciência para mim veio trazer aqui a solução de um problema. E vê bem, quer dizer, um problema em 2025, que não é problema, um desafio em 2025, alguém de 2016 vem-me trazer a resposta e mais curioso no meio disto tudo, é que esta parte fascinante, isto já nos aconteceu com inúmeras vezes. Aliás, uma das pessoas que possivelmente vem cá no domingo almoçar é uma dessas pessoas, um desses exemplos. Eu muitas vezes, isto é fabuloso, muitas vezes alguém vem ter comigo para eu ajudar, nomeadamente a mentoria. Eu ajudo essa pessoa, a pessoa vai crescendo, vai evoluindo na sua vida, vai alcançando os seus objetivos, sem que eu perceba que mais tarde é ela que me vai ajudar a mim. Ou seja, a jornada que ela fez comigo, a ajuda que eu lhe dei, independentemente de ser ela remunerada ou não, no fundo vai acabar por me ajudar num futuro, quando eu estiver num patamar diferente, essa pessoa vai estar lá para me ajudar a mim, para me retribuir de alguma forma. O que é fascinante. Por isso é que eu digo muitas vezes, É verdade. há muita gente que nos diz assim, mas vocês ajudam tanto e não sei o quê, e as pessoas até são ingratas, e é injusto porque vocês se dedicam e etc. Em primeiro lugar, é assim, nós, só pelo prazer de ajudarmos,
nós já estamos a ser recompensados. Isso é a primeira coisa. Eu sei que muita gente não pensa dessa forma, mas o pagamento inicial é o prazer, e até pode ser um bocado egoísta da nossa parte, é o prazer de poder ajudar. O sentirmos bem com nós mesmos, fiéis àquilo que são os nossos princípios. Mas de uma maneira ou de outra, a recompensa vem sempre, seja diretamente pela pessoa, um dia mais tarde, ou seja por outras vias. Nós já não reconhecemos ingratidão. Já passámos esse patamar porque, pelo menos, mas nós, estou a falar por nós, porque eu sei que somos os dois. Por exemplo, ajudar uma pessoa e precisarmos de uma ajuda específica daquela pessoa. Ir pedir ou dar a entender que precisamos de uma ajuda e a pessoa virar costas e fingir, para nós não é ingratidão, porque sabemos que não vem dali, vem de outro sítio qualquer, mas vem. Mas vem. É assim, não é ingratidão. Sim. Mas nós já não damos esse valor, não Exatamente, nós não já vemos não dessa maneira. Já não ficamos ofendidos. Eu estou a falar por mim, eu não fico. Já houve uma altura em que aliás, quando a gente se conheceu, quando a gente se juntou, quando a gente se casou, eu sofri muito com as ingratidões. Pela expectativa que criaste de que ajudaste tanto pessoa e a pessoa agora virou-te as costas. Pronto, e sofri. Nessa altura eu sofri muito. Então isso, vamos só fazer a análise. Isso, então foi um problema para ti? Foi um problema grave nessa altura. Graças a Deus que aconteceu esse problema. Graças a Deus que aconteceu esse problema, pronto. Para já vi-me livre de pessoas que não me interessavam. Se calhar foi uma triagem. Uma luz. Uma limpeza. E uma luz que veio e que me disse assim, tu estás cercado de pessoas que não interessam nada a ninguém, vamos limpar aqui. Tu vais começar uma vida nova e este pessoal, vamos tirá-lo todo do teu caminho. E foi uma limpeza, mas o problema é que eu não estava preparada para o tipo das pessoas que eram. Porque eram muito chegadas, estás a perceber? Sim. E pessoas a quem eu fiz mais do que a família. E, no entanto, nessa altura houve uma grande ingratidão. Eu sofri realmente com isso, mas isso foi bom para mim porque criou-te defesas. Fez-te amadurecer. Fez-me amadurecer, mas ao mesmo tempo que eu estava a sofrer a ingratidão daqui, surgia imensa gratidão da outra parte, do outro lado. E eu percebi... E até pessoas novas. Entrar na minha vida e eu percebi, eu não estou a receber dali que devia estar, mas tudo bem, também eu não a quero, a pessoa que me interessa, deixa ir com Deus, porque está a entrar a gratidão de outro sítio, não é? Deixem-me dizer-vos o seguinte, porque isto é uma coisa que é sempre, isto é cíclico também, em tudo o que é mudança na nossa vida, de uma maneira ou de outra. Antes de algo extraordinário, antes de acontecer algo extraordinário da nossa vida, mas algo grandioso mesmo, uma mudança grande, por exemplo, quando nós mudamos de casa, esta oportunidade que nos surgiu, que a vida nos mandou, não é? Nós somos sempre muito desafiados. Ou seja, quando nós temos um problema muito grande na nossa vida, esse problema grande, esse desafio grande, esse momento de tormento antecede sempre um milagre na nossa vida. Sempre. Nós não temos nada de muito extraordinário que não tenha acontecido na nossa vida que não tivéssemos um turbilhão antes. E depois temos aqui a questão. Ou nós entendemos que esse turbilhão é um processo de passagem, vamos dizer assim. Se nós deixarmos que isso nos afete, é óbvio que nós ficamos emocionalmente instáveis, não é? Mas se nós observarmos, e é este mindset que eu quero criar em cada um de vocês. Se vocês veem um problema como algo tipo é o caos, a minha vida acabou e tudo isso, não é? Vocês estão a perder a oportunidade porque se vocês mantiverem a calma, como ontem, não é? Pausa, que bom que isto é, certo? Se vocês acalmarem, silenciarem e disserem assim, ok, isto está a acontecer, vai ter que haver uma solução, obviamente, mas se há algo tão grave, algo tão penoso para mim, então eu se tiver a consciência que algo extraordinário está do outro lado do problema, então eu apenas tenho que ser paciente, tenho que ter cabeça fria, embora nem sempre seja possível, mas tenho que ter sempre essa consciência. Se eu tiver a consciência de que algo extraordinário está a caminho, então eu se calhar já interpreto e já vejo, já me posiciono de uma maneira diferente perante esse problema. Porque garanto-vos que grandes milagres acontecem quando nós temos um tormento muito grande na nossa vida. É por um fio. Às vezes acontece a coisa, de repente, aliás, a Maria José tem muita capacidade, essa bagagem. Eu, no passado, não tinha muita bagagem nesse aspecto.
Acontecia alguma coisa, para mim era o caos. Está o caldo entornado. E a Maria José só dizia assim, está tudo bem, não te preocupes, vai-se tudo resolver. Talvez ela não tivesse essa percepção do tal milagre pós o problema, era se calhar uma maneira de enfrentar os desafios, porque se calhar já tinha levado muita pancada, não é? E eu tinha essa percepção, mas não fazia associação aos problemas, certo? E hoje, quando surge um problema... Estás sempre à espera da coisa boa, que vem do problema. Porque já sabes que... Não é estar sempre à espera, é do género, ok, é mais um salto. É mais um salto. Portanto, eu já não vejo necessariamente como um problema, já vejo tipo, ok, faz parte do amadurecimento, faz parte do crescimento, porque se eu quero chegar até ali, então eu sei que vou ter que passar por muitos desafios. Exatamente. E a cada desafio, a portinha vai-se abrindo. Agora, à nossa volta, felizmente, nós cada vez temos mais pessoas que veem também as coisas sobre esta nova ótica, esta nova perspectiva, e esperamos, obviamente, vos inspirar também a que vocês consigam ter esta abertura de mente, esta expansão de consciência. E há muita gente que vai dizer assim, lá estão eles com aqueles, aquelas coisas meias que não há nada que comprove cientificamente. Aliás, até vos vou dizer o seguinte. Eu não preciso, eu comprovo eu. Há uma coisa muito que foi um conflito interior, e eu possivelmente no Vida Sem Limites falarei sobre isto. No domingo eu tive não vou dizer uma discussão acesa, mas uma conversa bastante interativa com outra pessoa que tem uma visão de vida completamente diferente da minha, mas que eu respeito perfeitamente, e a pessoa também me respeita a mim, portanto, isso é que significa sermos amigos, não é? E essa pessoa é uma pessoa que só se baseia única e exclusivamente sobre aquilo que existe comprovação científica. E eu tentei argumentar a dizer que tudo aquilo que existe comprovação científica no dia de hoje, portanto em 2025, há 2 anos atrás se calhar não tinha comprovação científica, e as pessoas continuavam a acreditar naquilo, e sabiam que aquilo era assim. Então há uma das coisas que eu me abri, porque se vocês acompanham o meu trabalho já há algum tempo, percebem que eu tentei sempre, ao longo de todos os livros que escrevi e tudo isso, de falar sobre a comprovação científica das coisas, não é? E eu acho que isso era um problema para mim. Porquê? Porque há coisas que nós sabemos no nosso íntimo, mas que a ciência ainda não explica. E eu acho que, tirando a parte da evolução, na parte da medicina, na parte da tecnologia, etc., muito daquilo que a ciência tenta fazer, no meu entendimento, isto é a minha visão pessoal, no meu entendimento é apenas explicar aquilo que nós temos certeza que é assim. Ou seja, vamos imaginar, o que nós estamos a falar hoje. Eu não acredito que existirá no futuro um estudo científico que comprove que antes de qualquer coisa extraordinária na nossa vida que venha um problema. Eu não estou a ver estudos científicos que sustentem isso. Por outro lado, dentro das leis da física, nós podemos dizer que sempre que há uma explosão, que há a criação de algo novo. Certo? Mesmo na química. Quando tens 2 compostos químicos a entrarem em contacto um com o outro, há uma reação, e que se calhar depois da reação acontecer, acontece uma molécula estável. Portanto, o que é que eu quero dizer com tudo isto? Embora nós possamos dizer que a comprovação científica que possa ser válida, não se esqueçam, e eu já disse isto inúmeras vezes, que um estudo de hoje vem de alguma forma retirar a validade de um estudo da semana passada. Da semana passada, pois, claro. Então aquilo que eu vos digo, e isto até por uma questão de libertação, porque eu acho que as pessoas vivem muito presas àquilo que são factos, há coisas, aliás, ainda hoje se diz muitas vezes, o homem vai passar a vida a tentar justificar aquilo, por exemplo, que é de Deus, dependendo daquilo que vocês entendem, do universo, da energia criadora, seja o que for, o homem vai passar a vida a tentar explicar aquilo que não tem explicação. Apenas o é. Isto faz parte daquilo que é a maturidade emocional e espiritual que nós temos desenvolvido ao longo dos anos. Eu acho que eu e Maria José, desde que viemos, eu pelo menos desde que vim para cá, e sobretudo desde dezembro comecei com as caminhadas, tem sido um salto louco nesse aspecto. Porque realmente eu retirei de mim a necessidade de ver para crer. Eu já há muito tempo que tentava desenvolver a questão de crer para ver, não de ver para crer. Mas a vida está-me a mostrar, dia após dia, de uma forma assustadoramente veloz, de que eu devo retirar esse componente da equação. E por qual era o meu medo? Qual era o problema? Quando eu começo a falar sobre coisas que são consideradas filosóficas ou espirituais, etc., é a questão de nós podemos ser ridicularizados,
de começarmos a ser criticados nas redes sociais, etc., eu tenho que retirar isso da equação, porque eu sei que o medo disso poder vir a acontecer, e no fundo, quando eu tenho medo que isso aconteça, eu estou a atrair isso para mim, também, pois, certo? Pois. O medo disso acontecer está-me a retirar aqui o potencial de eu explorar outras áreas completamente diferentes e que podem ser extremamente enriquecedoras para mim enquanto ser individual, não é? Vai beneficiar, obviamente, o casamento, mas enquanto ser individual está-me a tirar aqui o potencial de crescer num aspecto que me pode trazer outros horizontes completamente diferentes que eu não sabia que existiam. E obviamente que vocês já sabem o que é que a casa gasta, que mais cedo ou mais tarde vocês depois serão beneficiados com isso, porque eu tendo a experiência, eu já tenho as competências para vos passar o conhecimento que depois já é transformado em sabedoria. Portanto, o que é que eu quero dizer com tudo isto? Todos os saltos que nós fomos dando na vida, e todos os saltos que vocês vão dando na vida, só são saltos porque vocês passaram por algo que foi considerado um problema. Há sempre um problema que antecede uma coisa extraordinária. E as pessoas, o que é que andam a vida toda a tentar? Evitar ter problemas. Exatamente. Atenção que eu não estou a dizer que vocês devem ir para conflitos e andarem sempre aqui a procurar os problemas, não é isso. É o facto de vocês serem aversos aos problemas, significa que vocês também estão a deixar por terra muito daquilo que se calhar até está destinado para cada um de vocês e que não vem até vocês porque vocês rejeitam os desafios que antecedem essas manifestações. Exatamente. Estás a perceber? Mas em relação a tudo, eu acho que estas últimas semanas têm sido tão ricas no sentido de mudança de intensas, para mim é ricas, porque tem sido uma verdadeira, isto agora... Para mim é intensas. Contigo. Sim, intensas. Porque para mim tem sido, num curto espaço de tempo, tanta coisa nova a entrar, em termos de informação, em termos de conhecimento, em termos de estudo, de áreas que eu nem sabia que existiam, que realmente para mim isso tem sido um fascínio. É quase como se fosse uma criança com um brinquedo novo. Não necessariamente literal, mas é realmente um universo novo que se está a abrir na minha vida. Imagina a quantidade de outras coisas que haverá que a gente não tem acesso. Mas eu acho que também é uma coisa fascinante, que é, já falei sobre isto neste episódio, portanto, quando o aluno está disponível, o mestre aparece. É a mesma coisa, quando tu estás disponível, quando a tua mente já está aberta, o conteúdo vem até ti. Vem ter comigo. E estamos a falar que, não querendo ser específico, o que nós andamos a estudar agora já está publicado há 5.000 anos. Portanto, eu fico assim, não, desculpa. A quantidade de coisas... Nós achamos que somos muito à frente. E acho que muitas vezes também há aqui esta noção, que eu acho que nós precisamos trazer para aqui. Às vezes a roda não precisa de ser reinventada. Pois não, porque já está inventada, não é? A vida não precisa de ser reinventada, porque a vida funciona sempre da mesma maneira desde o início dos tempos. O universo funciona sempre da mesma maneira desde o início dos tempos. Por isso é que eu digo, muita gente me pergunta, Luís, não vais escrever o Sem Limites 2? E te recebi esta pergunta inúmeras vezes. O Sem Limites 2. Eu digo, quer dizer, se o universo funciona da mesma maneira, se a lei da atração continua a funcionar da mesma maneira, então para que é que faz sentido eu estar a escrever mais do mesmo? Leiam Sem Limites original. Está lá tudo. Portanto, é isso que eu acho que as pessoas andam sempre à procura de uma coisa nova, sem validarem e solidificarem aquilo que já sabem. Ok? E semelhante ao que fizemos a semana passada, eu, para estes tópicos dos problemas e desta questão de que, antes de algo extraordinário, de um milagre na nossa vida, que há um problema, um desafio que surge, então vamos aqui, por uma questão de sequência lógica, vamos falar aqui do seguinte. Sem limites, portanto, como eu vos disse. Sem limites fala-vos sobre toda a parte da manifestação, do alinhamento, tudo o que é relacionado com a lei da atração e a cocriação, como funciona a cocriação em todas as áreas. Não é só para a parte de relacionamentos, não é só para a parte de dinheiro, para a parte profissional. Este é o livro que mudou a minha vida e veio através de um problema. Isto é o mais curioso, veio através de um problema. Que problema é esse, vocês perguntam? Como nós já contamos, a Maria José estava a escrever o livro dela e há um problema. E qual é o problema?
A Maria José manda-me o texto para revisão, nós estávamos um ao lado do outro, portanto a Maria José estava a escrever no computador, eu estava a escrever no computador do lado. E mais curioso é que ela chega a uma fase em que me manda um capítulo para revisão e eu disse-lhe, Zé, tu não podes escrever sobre isto. Tu não podes utilizar este texto, vamos ter problemas. E então a Maria José entra aí numa crise criativa. Ou seja, pensei que estava tudo muito bem escrito e vou ter que refazer outra vez esse texto todo. E esse problema gera uma oportunidade. Porquê? Porque eu já estava por exemplo, um documento no Word aberto e eu começo a escrever, sem saber que estava a escrever Sem Limites. Aliás, eu digo muitas vezes que este livro foi o meu subconsciente quase que o deitou cá para fora. Porque foi um processo completamente atípico. Pronto. Então, a partir desse problema da Maria José da crise criativa, surge um livro que ajudou já a mais de 500 mil de pessoas nas suas vidas, o Sem Limites. Portanto, este na parte da cocriação, acho que é fundamental na parte do alinhamento. Portanto, recomendo-vos vivamente este como primeiro passo. Depois, o que a Maria José tem na mão. Que abri assim, aleatoriamente. Ou não. Não foi, abri, estava a ver. Ou não. Ou se calhar tinha que ser aberto aí. Não sei. Mas este é o casamento de sucesso. Os segredos do casamento de sucesso. Que tem a ver com a nossa história, não é? E eu abri nesta página. Nesse capítulo. Que é um novo capítulo, em que diz a importância da imagem. E depois diz, poucos casais pensam na importância da sua imagem depois que entram no casamento. E só para vocês verem o tipo de escrita que é. E depois, pronto, tem mais coisas. E depois aqui em baixo diz, recordo perfeitamente as horas que antecediam um encontro com a Maria José. A excitação de estar com a mulher que amava fazia-me investir na minha imagem como nunca antes havia feito. Portanto, isto tem a ver com... Este capítulo tem a ver com quando o casal se desleixa. Uhum. Estão casados há um ano, há dois... Depois já não interessa nada. E depois já não se arranjam, já não tem cuidado. Aquela... Exatamente. Não é? Pronto. E o mesmo acontecia do lado dela, da cabeça aos pés, a sua imagem era impecável, deixava-me quase sempre sem fogo. Portanto, e por aqui fora, não é? É muito engraçado. Para quem não leu ainda, tem muito para rir, não tem nada para chorar. Não tem nada para chorar. Tem muito para rir e, no fundo, o que é que está aqui neste livro? Como é que a base e como é que duas pessoas tão diferentes, que possivelmente vocês também têm isso na vossa vida, exatamente, conseguem combinar e ter harmonia. Os tratos que a gente fez para se entenderem determinadas coisas que um não gostava no outro, por exemplo. Sim. Coisas que incomodavam um e não incomodavam o outro, também. Coisas combinadas, para não haver discussões, para não haver... aqueles casos para que a empresa fature e que se dê lucro. E para que a empresa funcione bem. Este livro é muito bom para pôr o relacionamento estável. Pronto, e em relação a ao Segredos de um Casamento de Sucesso, portanto, relembro que todos os livros em versão impressa só estão disponíveis na Amazon, portanto não estão disponíveis em mais lado nenhum, e as versões digitais estão disponíveis em todas as plataformas. Este aqui eu iria sugerir por outro motivo. Porque muitas vezes os desafios, portanto os problemas, não é entre o casal, não é entre um e outro, é aquilo que passam a dois, na vida a dois, certo? Um que fica desempregado, por exemplo, como é que o outro vai reagir, etc. Este traz aqui a base, como a Maria já estava a dizer, os pilares essenciais, para que depois se crie a harmonia necessária para que haja aqui uma união e os dois unidos ainda, vamos imaginar, tu perdes o teu emprego. Como é que eu te vou ajudar na parte do teu emprego? Não, mas se eu tiver uma base sólida contigo, eu vou-te dar as forças, as competências e a calma e o sossego para tu encontrares o próximo passo. Portanto, este é fundamental. Por último, eu vou sugerir aqui um livro, que é um livro mais técnico, e este livro é muito voltado para a parte de reprogramação mental, mas sobretudo para a parte de ação. Porque eu digo sempre que a minha metodologia, a Life Performance, é baseada em 3 pilares. A parte, primeiro, de gestão emocional, de inteligência emocional, portanto, eu primeiro mudo quem eu sou, no meu interior, depois, com Sem Limites, eu busco um novo alinhamento, ou seja, que vida é que eu quero manifestar, mas depois tenho que agir. Eu tenho que levantar a bundinha ou o rabo do sofá e tenho que ir em frente e trabalhar, não é? Que é a matriz do sucesso. Portanto, a matriz do sucesso, para a questão de problemas,
auxilia bastante, porquê? Porque nos ajuda a criar aqui uma estratégia, um plano de ação para nós sairmos deles. Ok? Portanto, em primeiro lugar, através dos Sem Limites, por exemplo, nós temos o entendimento e surgem os sinais, surgem as pessoas e as circunstâncias, como eu falo muitas vezes, que vão ajudar na manifestação, ou seja, que nos vão fazer sair desse problema, chegar a tal milagre, não é? Dar asa a isso, e muitas vezes nós temos que agir. Há alguma ação da nossa parte. Portanto, pensamentos, palavras e ações. Ok? E a ação está aqui. E este livro vem trazer aqui uma sequência que eu hoje utilizo numa questão de minutos, acho que nem minutos, é em segundos. Esta sequência de 14 passos é uma questão de segundos. Porque quando eu quero chegar do ponto A ao ponto B, eu tenho que ter o passo a passo. Não é? Vamos imaginar, eu sei que este episódio tem que ir para o ar, eu sei exatamente, através do que eu fui programando na minha mente com a matriz de sucesso, que ainda hoje é o meu processo de raciocínio, o que é que eu preciso? Preciso montar a iluminação, preciso montar o tripé do equipamento que está a capturar o vídeo, preciso ir buscar o microfone, tudo. Portanto, é uma coisa tão rápida que eu nem preciso pensar, o que é que falta, o que é que não falta? Não, é tudo. Mesmo em relação ao cenário, por exemplo, a Maria José supostamente tinha ajudado a preparar o cenário e não estava como deveria estar. Como eu já tenho tudo muito bem esquematizado, cheguei, está tudo feito. Portanto, a matriz de sucesso ajuda-me bastante. Portanto, relembrando que vos recomendo esta semana o Sem Limites, recomendo também, aliás a Maria José deu esta sugestão, Os Segredos de um Casamento de Sucesso e, finalmente, a Matriz de Sucesso. Qualquer um dos livros em formato impresso, mais uma vez, na Amazon, exclusivamente, em qualquer país, e depois a versão digital em qualquer plataforma. Depois, relembrar também que, apesar da Maria José ter interrompido o curso 6 meses para transformar a sua vida, portanto, o compromisso é o mesmo. Claro, e eu quero é que o meu povo que ande para a frente, que ande para a frente. Infelizmente eu não vou acompanhar, por enquanto. Para já, vai ficar em pausa. E depois, se calhar, quando eu for fazer, repetem outra vez comigo, alguém. Nós temos aqui pessoas que repetiram para eu estar a fazer. Pois. Porque já tinham feito. Exatamente. Certo? Sim. Pronto, mas isso nunca... Agora, o facto de eu estar a parar não quer dizer que alguém interrompa, não. Não, é assim. Siga. Aliás, isto é muito simples. Olha, eu posso-vos dizer que vou quase com 3 quilos a menos. Pronto, portanto... E este fim de semana, no domingo, tive um almoço que as pessoas notaram, todas elas me disseram, nota-se qualquer coisa. Eu fiquei toda contente, não é? Óbvio. E aliás, ainda hoje... E não deixei de comer o que gosto, realmente. E ainda agora hoje... passei a ter rotinas, mesmo com a alimentação, um bocadinho diferentes, que achava que não ia conseguir. Pronto. Mas consegui e o que fiz até aqui vou continuar. Exatamente. Portanto, adorei a parte da meditação, por exemplo. Uma pessoa que dizia que não gostava de meditação e que não meditava. É verdade, mas sinto que me traz paz, que me traz calma, serenidade, por acaso é verdade. E pronto, e estava, embora repetisse 2 semanas, mas isso também acho que não é nada do outro mundo. É assim, o que a Maria José fez até agora nos desafios das primeiras semanas é algo que ela pode manter independentemente do curso que estamos a fazer agora, portanto não tem nada a ver. A questão é o que vem aqui para a frente. Pois. Portanto não tem a ver com ela chegar à semana 3 ou à semana 4, é o que vem daqui para a frente vai ser incompatível. Que eu não sei. Que não sabes. Eu não sei. Vai ser incompatível. Portanto eu disse vamos parar, porque faz mais sentido dessa maneira, mas as pessoas vão continuar a ter o mesmo acesso, portanto, volto a lembrar, durante o ano 2025, 80% de desconto no acesso ilimitado e vitalício a todos os 24 desafios semanais do curso 6 meses para transformar a sua vida, luisalvesoficial.com/peso, ok? E porquê que é /peso? Precisamente porque foi isso que deu origem, no fundo, à Maria José ter abraçado este desafio, mas mais uma vez, nós poderíamos dizer assim, já viste, isto é um problema. Porquê? Porque, quer dizer, tu comprometeste todas as semanas a dar o feedback em relação ao curso. Pois, mas não é. Eu também não vi. Espera, mas pensa comigo. E as pessoas dizem, então a Maria José estava tão certinho e de repente deixa o curso. Portanto, há um problema. Que no fundo. Mas como isto veio trazer uma oportunidade, que é algo muito mais urgente e muito mais essencial para a nossa vida, nós tivemos que fazer uma escolha. Porque eu poderia, por exemplo, este curso que estamos ambos a fazer, poderia fazê-lo apenas eu, só que há uma coisa que nós já falamos várias vezes também, é importantíssimo que o casal que esteja alinhado. Então, se eu estivesse num caminho que possivelmente, espero eu, essa é a minha expectativa, que me vá trazer um crescimento espiritual muito grande, e a Maria José não acompanhasse, o alinhamento deixava de existir. E nós buscamos
acima de qualquer outra coisa, mais uma vez, independentemente de termos visões de vida completamente diferentes, que estejamos o máximo de alinhado possível. Porque tem a ver com a nossa missão, certo? Pronto, portanto, volto a relembrar, Sem Limites, os segredos de um casamento de sucesso e a matriz do sucesso para a parte de leitura, sugestão neste episódio. Eu já ia dizer esta semana, mas para a semana não vai haver episódio, portanto para a semana volto eu a solo. É de quinta a 15. E portanto, também o curso 6 meses para transformar a sua vida com 80% de desconto e, mais uma vez, também sem compromisso. Ou seja, e muita gente me pergunta, eu tenho uma garantia incondicional em todos os meus programas online de 14 dias. Ou seja, se a pessoa sentir que aquilo não é para ela, que não corresponde às expectativas, basta mandar um e-mail para o suporte e é reembolsado na hora, em todos os meus programas. Ok? Portanto, esta é a confiança que eu tenho nos meus programas. E realmente dou-vos esta garantia, durante 14 dias podem pedir a devolução do vosso dinheiro caso vocês sintam que não é para vocês, que não é o tipo de programa que vocês estavam à espera, que não corresponde às expectativas. Por norma, supera sempre as expectativas, mas nunca se sabe, há sempre uma primeira vez. Portanto, isto portanto, para resumirmos aqui todas as sugestões deste episódio. Portanto, voltaremos então os dois daqui a 2 semanas, não é? Com mais um episódio. Agradecemos também porque nós temos percebido que nós temos aumentado bastante em relação portanto, à audiência. De semana após semana temos vindo a crescer e agradecemos, porque isto obviamente tem a ver com vocês curtirem, com vocês comentarem, com vocês partilharem com os vossos amigos. Há uma comunidade cada vez maior a acompanhar o podcast, portanto queremos que continuem a ajudar-nos a chegar a mais pessoas, sobretudo o curtir e o partilhar. Isto foi uma informação recente, há 2 dias que tive essa informação por parte do YouTube. As métricas mais valiosas são essas. E esperamos realmente que este episódio que vos traga aqui não um medo dos problemas, mas sim o poderem abraçar os problemas apenas como oportunidades de crescimento, oportunidades de evoluírem na vossa vida, porque isto, mais uma vez, nós damos o testemunho na primeira pessoa, porque depois de um grande problema há um grande milagre. Olha. Portanto, é por aí. Então, meus amigos, voltamos então daqui a 2 semanas. A nossa imensa gratidão pela vossa audiência. Este foi mais um Santos da Casa. Não fazem milagres. Uma boa semana a todos e eu, sozinho, volto na próxima quinta-feira. Um forte abraço. E eu volto de hoje a 15, se Deus quiser, com ele. Estaremos juntos. Estaremos juntos. Boas semanas Boa para vocês. quinzena. Boa quinzena. Boa quinzena. Forte abraço. Sejam felizes.